Oi, amor de Safran, tudo bom com vocês? Se não tiver, há de ficar. E Deus há de querer sempre. Jamais se esqueçam disso. Meus amores, começando mais um videozinho aqui da playlist do canal, tenho um milagre para contar. Para você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Deixa seu like, compartilha, ative as notificações, porque é muito, muito importante. Aqui no canal eu trago vídeos também do universo feminino, que é faxina, dica, receitinhas, viagens, passeios, comprinhas, essas coisas aí que toda mulherada gosta, né? Pelo menos a maioria. Mas então, meus amores, continuando aí o nosso vídeo, da playlist tenho um milagre para contar. Os últimos dois vídeos foram bem traumáticos de contar, porque foram situações muito difíceis que eu passei na minha vida, né? Para quem caiu aqui de paraquedas, se inscreva e também deixo de dizer para vocês que fazer um pequeno resuminho, tá? O Pedro, nosso filho, teve câncer com 3 aninhos de idade, foi desenganado pelos médicos. Infelizmente, nós tomamos um susto porque a gente tinha uma vida completamente normal, ele na escolinha, nós trabalhando e passeando com ele, dando o nosso melhor sempre, mas infelizmente descobrimos que ele estava com câncer no braço, no ombro, no pescoço e nos 2 pulmões. Era uma doença raríssima que atingiu ele, né? E só 3 casos, tinham só 3 casos no mundo. E as pessoas que tinham tido, né, o mesmo diagnóstico, que moravam nos Estados Unidos, uma na Irlanda do Norte e a outra também nos Estados Unidos, nós não sabemos onde, elas vieram a óbito. E o nosso filho era apenas um bebê de 3 aninhos de idade que não sabia nem mesmo pronunciar todas as palavras corretamente, e foi muito assustador, tá bom? Se eu ainda estiver meio assim, eu tô gripada e ao mesmo tempo eu chorei um pouco nos vídeos anteriores, porque foi bem difícil. Eu tô gravando esse vídeo também no mesmo dia. Eu gravei 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando no mesmo dia, tá bom? E pra mim fica melhor, né? Eu já tenho canal aí há mais de um ano e eu só consegui começar a fazer esses vídeos, né? Apesar de muita insistência e até mesmo de julgamentos de pessoas que falavam pra mim que eu deveria estar falando da palavra do Senhor, que eu deveria estar falando dos milagres que Deus operou em nossas vidas, ao invés de ficar fazendo comprinhas, né? Mas eu não estava pronta, eu acho que tudo tem seu tempo, né? E enfim, consegui começar e tô dando continuidade aí. Eu espero poder ajudar você de alguma forma, tá bom? Com esse testemunho, qualquer testemunho de Deus é sempre muito bem-vindo em nossas vidas, pelo menos pra mim, tá bom? Nos vídeos anteriores, eu falei sobre a amputação do meu filho, né? Como foi pra mim. Esse vídeo me abalou muito ter gravado ele, mas tinha que sair, né? Eu tava evitando fazer esse vídeo, mas enfim, tá feito e foi pro ar do jeito que eu consegui falar, né? E aí no outro eu contei como foi o pós-operatório do Pedro, tá? E agora eu quero contar pra vocês o terceiro dia. Nós internamos o Pedro, eu fiquei com ele internada no INCA, Hospital do Câncer, né, que foi assim maravilhoso, sempre tratou nosso filho muito bem, nós tivemos tudo que precisávamos dele lá. E também tivemos muito apoio do Instituto Ronald McDonald, que é a casa de apoio a crianças e adolescentes com câncer que vão para o Rio de Janeiro, né, em busca de tratamento e não tem onde ficar, tá? É uma casa maravilhosa, se vocês quiserem depois vocês podem dar uma olhadinha lá, é um instituto incrível, tá? Que nos ajudou muito, nós somos muito, muito gratos a todos eles, né? Inclusive Pedro fez muitos trabalhos lá, e mesmo depois quando nós saímos da casa, Pedro também fez alguns trabalhos, né? Eles têm direito de imagem do nosso filho, é tudo de graça, até porque a casa, a gente não ganha nada por isso, até porque a casa é uma casa que também vive de doações, tá bom? E acho que é por isso que o Pedro desenvolveu essa coisa de falar e de, né, falar com as câmeras e tudo, e tirar fotos. Então ele fazia várias campanhas, sabe? Mas enfim, como foi no terceiro dia, né? Nós internamos o Pedro num dia, não vou lembrar a data, também isso não é importante. O Pedro foi internado à noite, eu internei com ele à noite. No outro dia de manhã ele fez a amputação. No outro dia foi assim o dia mais difícil, né?
que foi o dia que o Pedro percebeu que ele tinha sido amputado, apesar da gente ter conversado com ele, na linguagem dele, de uma forma muito leve, né? Até porque ele tinha 4 aninhos de idade, a gente não sabia como agir direito, até porque nós teríamos que ver as reações dele, né? E nós tivemos também o apoio da psicóloga também, toda vez que a gente precisava, ela estava lá, maravilhosa, tá bom? E no terceiro dia que ele internamos numa noite, ele fez a cirurgia no dia, no outro dia ele ficou bem tristinho, foi quando ele percebeu que ele estava sem o bracinho, que ele não tinha mais a mãozinha dele, e no outro dia foi o dia que Deus já veio mostrando o poder dele, né? O poder dele em nossas vidas, e foi assim que deu assim um ânimo, que a gente sentiu que Deus estava ali do nosso lado, né? A enfermeira tinha ido para mexer, né? Foram 6 horas de cirurgia, né? De amputação, e a enfermeira tinha ido lá para poder trocar os curativos dele. Eu ainda não conseguia olhar para o meu filho, tá? Eu não conseguia olhar, e até mesmo meu marido falava, olha para lá, vira para lá, porque eu não estava pronta para ver essa cena. Ele ficava sempre com aquele roupão, né? O roupão dele do Inca, então eu não via, não conseguia olhar, né? E também nem procurava olhar, porque eu sabia que ia ser bem difícil, né, para mim. Então nesse dia a enfermeira estava lá, e meu marido, ele é da área de saúde, né? Então assim, ele estava mais pronto para lidar, né, com essa cena de olhar e não ver mais que nosso filho não tinha a mãozinha dele, não tinha o bracinho dele, né? Então ele estava mais pronto de alguma forma, né, a lidar com aquilo, mas enfim, eu fiquei de costa, então eu só estava escutando dentro do quarto. Então o médico estava ali, né, para ver meu filho, mas ele estava no mesmo andar, então ainda não tinha entrado no nosso quarto. Então a enfermeira que estava ali para fazer a mudança do curativo do meu filho, ela meio que quando abriu, isso foi meu marido me contando, ela se assustou, né? Então ela... Desculpa, gente, eu tô um pouquinho resfriada, tá? Então ela se assustou quando ela tirou o curativo, e o Pedro estava com o rostinho virado para lá, o Evandro segurando ele. Ele estava completamente sem dor, gente, medicado direitinho, morfina, tudo, para ele não sentir dor, né? Então o médico, a Mina se assustou quando ela olhou, né? A enfermeira, então ela falou, meu Deus, quando ela viu, né? E aí o meu marido se assustou, porque ele... né, palavras dele, ele ficou muito preocupado porque ele pensou que pudesse ter acontecido alguma coisa, arrebentado algum ponto, né? Desculpa, gente, é difícil para mim falar sobre isso, muito, muito, muito difícil ainda. Então, que poderia ter alguma inflamação, ou que poderia ter algum problema, né? E ela falou, eu preciso falar com o médico. E ela tapou assim, né? E chamou o médico, correu no corredor, e o médico estava vindo. E o médico passou, e ela chamou o médico assim, meio que atordoada, chamou o médico, e o médico veio, e ela falou para ele, eu nem consegui olhar para o médico, porque eu não consegui olhar para nada daquilo, e ele falou, e ele mostrou, olhou, né? Ela estava mostrando para ele, então ela olhou e falou, olha aqui, como é que tá? Aí ele falou assim, nossa, que isso, né? Ele falou, olha, eu nunca vi isso antes, tá? A cirurgia dele tem 2 dias,
nós internamos num dia, acho que foi numa sexta, não sei, num dia. Esses detalhes assim, é meu marido que lembra. Eu tô tentando trazer meu marido aqui para falar sobre isso com vocês, né? Mas eu internei acho que foi numa sexta, por exemplo. Se foi numa sexta, teria sido numa sexta. No sábado ele operou, né? No outro dia foi o dia que ele ficou bem triste, né? Que ele descobriu que ele estava sem um bracinho. Então, no terceiro dia, o Pedro, que deveria ficar mais de 7 dias ou até 10 dias internado, no terceiro dia da cirurgia dele, o Pedro estava sendo liberado. Ele falou, olha, agradeçam a Deus, eu nunca vi isso antes, mas os pontos deles tá tudo sequinho, tá perfeita a cirurgia e não tem o que Pedro fazer aqui, né? Então a gente falou, nossa, nós estamos diante de um milagre, né? Porque ele deveria ficar ali e ele falou, olha, não tem nem por que eu continuar com o protocolo, sabe? De que ele tem que ficar aqui internado, porque ele não deu febre, ele tá ótimo, os exames dele estão ótimos, ele tá aparentemente muito bem, ele tá tudo bem com o Pedro. Então ele já pode voltar para o instituto. Então naquele momento ali a gente já viu a mão de Deus, né? Que ele teria que ficar no mínimo ali 10 dias internado e no terceiro dia de operação os pontos já estavam todos fechadinhos, todos sequinhos, para a honra e glória do Senhor. Né? Então Deus tem que ser, sim, gente, glorificado, né? Num momento como esse, e a gente vê que Deus realmente existe. E nesse terceiro dia o Pedro já era outra criança. Ele teve um dia de luto, sabe quando você perde algo, perde alguém da família. O Pedro é uma criança muito forte, o Pedro é um guerreiro, sabe? E no terceiro dia ele já estava bem, né? Ele já estava como ele era antes. Ele se permitiu ficar triste um dia. Por isso que eu não permito que nada nessa vida me abale mais, porque quando eu penso em tudo que meu filho passou com 4 aninhos de idade, desde os 3 aninhos de idade, lutando, e todo dia exames dolorosos, e entra em máquina, sai de máquina, e furando, e colocando catéter, sabe? Nossa, tanta coisa que meu filho já passou, tantas dores que eu não passei fisicamente, que você aí do outro lado talvez não tenha passado. O meu filho passou com 3, 4 anos de idade, sabe? Então assim, eu não me permito desistir de nada, eu não me permito me abalar, sabe? Claro que tudo que aconteceu com meu filho me deixou muito mais frágil. Não pense que me deixou mais forte. Não. Eu me sinto muito mais vulnerável hoje do que antes, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, porque num dia meu filho estava ali do meu lado e tendo uma vida normal, indo para a pracinha, para o parquinho, para a escolinha, para o cinema, para o teatro, para a igreja, assistindo os videozinhos, tendo aulinhas de inglês com 3 aninhos de idade, e de repente aquilo tudo foi tirado dele, a gente jogado dentro de um ambiente onde morriam crianças, bebês, adolescentes, e a gente tinha que lidar com tudo aquilo, com todas as dores, ter que segurar nosso filho para tomar agulhada, para tirar sangue, e vários exames dolorosos, sabe? Então hoje eu me sinto muito mais fragilizada, sim, não me sinto mais forte. Talvez as pessoas falem, isso te deixou mais forte. Não, me deixou mais vulnerável, porque hoje psicologicamente eu me sinto muito mais fraca, sabe? Muito mais fraca e forte em alguns momentos, sabe? Mas eu me sinto insegura. É uma insegurança eterna, porque a gente sabe que o câncer é uma doença terrível e é silenciosa. Então a gente procura estar vigiando sempre, né? Ele já passou, né? Ele já está com 10 anos de idade, mas ele já passou aí, né? Por aqueles 5 anos do controle, onde a criança é liberada e depois fica indo, né? Uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 2 meses, aí depois a cada 3 meses, depois a cada 6 meses.
meses, aí fica vigiando durante esses 5 anos, mas mesmo assim a gente ainda continua indo no INCA sempre que pode, sempre que tem uma vaga, porque obviamente que eles dão, né, prioridade para as crianças que estão lá, né, em tratamento ativo, mas a gente sempre tem que estar assim em contato com a médica dele, né? Mas enfim, meus amores, Deus é maravilhoso, Deus é incrível e a gente esperava ficar ali no mínimo uns 10 dias com o nosso filho internado no INCA por causa de uma amputação, que é algo que é muito, muito agressivo. E no 3º dia o Pedro já tinha se tomado alta, né? Já tinha sido liberado, porque o médico falou, não posso ficar com ele aqui seguindo o protocolo, né? Sendo que eu preciso desse leito, né? Então nós voltamos para o Instituto Ronald McDonald, que era onde a gente estava ficando com o nosso filho, e algo bem inusitado, Pedro, ele ama viver, é uma criança que ele não gosta nem de dormir, gente, ele não gosta de dormir porque ele quer aproveitar cada minuto da vida dele. Então o que ele fez? Ele, quando chegou lá, ele pediu para ir para recreação, né? O Instituto ele tem recreação o tempo inteiro, de 4 em 4 horas muda o grupo de voluntários, que a casa vive de doações e também tem seus voluntários. Então lá, né, chegou o momento de ir para recreação e ele pediu para ir. A gente falou não, filho, não, e ele querendo ir para recreação, que era no último andar do Instituto, e é uma brinquedoteca, né? E tem todo apoio lá. Ficam 5, 6 ou 7 voluntários cuidando das crianças, né? Normalmente os pais não ficam, e ele pediu para ir, tá? Mas é permitido se o pai quiser ir, tá? Mas então, o médico... então a médica falou, olha, nós ligamos para a médica perguntando se ele poderia ir brincar, né? E ela falou, ele tá com dor? E a gente falou, não, o médico liberou ele hoje, o cirurgião, né? E tá tudo ok com ele. Aí eu falei, tá tudo bem, ele comeu, se alimentou, fez tudo, tá tudo certo com ele. Eu falei, então deixa ele ir brincar. Né? Então, no 3º dia de cirurgia do Pedro, o Pedro já estava brincando na brinquedoteca do Instituto. E a gente dá glória a Deus pela vida dele, pelos feitos dele em nossa vida, tá bom? Então, meus amores, esse foi mais um videozinho aí da nossa série, né? Tem um milagre para contar e Deus sempre esteve muito presente em nossas vidas, tá bom? E espero estar levando esperança, amor, gratidão, né? E que muitas vezes a gente possa estar aí repensando, porque às vezes reclama de uma coisa ou outra e reclama em vão, né? Sem necessidade, não percebe que vocês são felizes, né? E que o problema que você hoje acha que ele é enorme, talvez ele não seja esse bicho de 7 cabeças, né? Que eu sei que a gente sente que os nossos problemas são sempre maiores do que o problema dos outros, né? Mas tenha fé em Deus, acredita que Deus é sempre maravilhoso e jamais abandona seus filhos, tá bom? Um beijo, obrigado por assistir até agora. Tchau!